Olá, meus caros, olá, minha cara. Dando continuidade ao nosso curso completo Estatuto do Armamento, falava então aí dos órgãos, das instituições e alguns casos específicos das pessoas que têm o porte funcional. Então você já viu o inciso primeiro, que trata dos integrantes das Forças Armadas, o inciso segundo, que trata ali do 144 da Constituição Federal, né, incisos 1 a 5º, e também da Força Nacional de Segurança Pública. Pode colocar na tela aqui, eu repeti aqui o nosso inciso segundo, né? Integrantes dos órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4, 5 do caput do 144 da Constituição Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e os corpos de bombeiros militares e a Força Nacional de Segurança Pública. Lembrando que esse inciso 2, ele fala do caput. Ele fala do caput. Por quê? Porque o artigo 144, ele trata de mais dois órgãos. Órgãos de trânsito e guardas municipais. Ele também trata das guardas municipais e de órgãos de trânsito. Parágrafos 144, parágrafos 8º, guarda municipal, e parágrafo 10º, órgão de trânsito. Então, não estão no caput. E por isso, conforme a Constituição, né, entendimento constitucional, o Supremo entende que o rol do 144 é taxativo, logo o órgão de segurança pública é só o caput. Okay? Existe uma briga muito grande nesse sentido, porque muitos dizem que as guardas municipais são órgãos de segurança pública também. E a lei, né, a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, inclui as guardas, mas a Constituição não. Então vamos lá. O parágrafo 8º e o parágrafo 10º fala de guarda municipal e fala de órgão de trânsito. Órgão de trânsito não tem previsão na lei para porte de armas, tá? Órgão de Detran não tem previsão. Não tem previsão no artigo 6º da Lei 10.826. Tivemos uma celeuma muito grande aqui no Distrito Federal em relação aos Detrans, porque, salvo engano, existia uma lei distrital antiga que dava aos agentes de trânsito o porte de armas. Não sei nem se estava ali na lei orgânica do Distrito Federal, que quando ela trata de tema de estadual, né, é Constituição estadual. E aí uma celeuma muito grande nesse assunto, mas porte, lei federal, não prevê Detran, tá? Não há previsão aí dos Detrans. Em relação aos guardas municipais, interessante, na tela. Vamos falar um pouco aí dos guardas municipais. Na tela para mim. Vamos lá. Guardas municipais. Inciso 3º. Inciso 3º fala assim, que vai ter o porte os integrantes das guardas municipais das capitais de estado, capital de estado, e municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Capital de estado e município com mais de 500 mil habitantes. O parágrafo 1º fala de alguns órgãos que a validade do porte é nacional e deixa a Guarda Municipal de fora. Quando fala da Guarda Municipal, não fala que ela tem um porte nacional, ou seja, o porte dela é local. E conforme a Polícia Federal, local significa estadual. Não é municipal, normalmente é estado. Então vai ter porte as guardas municipais de capitais de estado e municípios com mais de 500 mil habitantes. E o inciso 4 também fala das guardas municipais. Ou seja, vai ter o porte também os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. Engraçado que ficou de fora o município com 500 mil habitantes. Né? Porque fala menos de 500 e a outra fala mais de 500. Com 500 mil ficou de fora. Só que o inciso 4 fala assim, quando em serviço. Quando em serviço. Numa interpretação puramente da lei, interpretando somente a lei, eu posso dizer que no inciso 3, terá o porte full. Então aqui terá o porte full.
E no inciso 4, porte somente em serviço. Quando em serviço. Professor, o que é o porte full? O porte full é o porte em serviço ou fora dele. A pessoa pode portar a arma mesmo em casa, pode levar para casa, pode portar a arma na rua normalmente. Lembrando que o porte full, que é o porte em serviço e fora dele, o porte fora de serviço é para defesa pessoal, ele é velado. Tá? O porte é para defesa pessoal, ele é velado. O porte ostensivo é somente para aqueles cargos que portam arma ostensivamente. O guarda municipal é um exemplo, a guarda municipal é preventiva. Estatuto das guardas municipais fala isso. A polícia militar vai portar arma ostensivamente. Ok? Então, fazendo uma interpretação ex lege somente da lei, porte full para quem? Guarda municipal de capital de estado e também município com mais de 500 mil habitantes. E porte na tela, e porte somente em serviço para municípios que tenham mais de 50 e menos de 500 mil habitantes e também municípios integrantes de região metropolitana. Região metropolitana. Se acalma, se acalma. Esse trabalho é necessário, tá? Professor, mas isso aí não está valendo. Calma, esse trabalho é necessário. Não está desatualizado não, fica tranquilo. Em junho de 2018, o ministro Alexandre de Moraes, numa medida cautelar, cautelarmente, lembrando que a medida cautelar ela tem força, cautelarmente ele diz o seguinte, olha, suspende esses incisos. Tá errado isso daí. E o argumento para mim é perfeito. Argumento perfeito. O argumento foi o seguinte: qual é a diferença de um município pequeno para um município grande? Quando a lei foi feita, entendeu-se que o município grande era mais violento. O município pequeno não tanto. Logo, a guarda municipal do município grande, capital do estado e mais de 500 mil, porte full. Municípios entre 50 e 500 mil e região metropolitana, porte somente de serviço. Municípios abaixo de 50 mil, que não sejam capital nem região metropolitana, não tem porte. Aí o argumento que foi levado para o ministro, olha, qual a diferença? Existem cidades pequenas que são muito mais violentas que cidades grandes. Logo, não há porquê eu diferenciar as cidades, diferenciar as guardas, melhor dizendo, pelo número de habitantes. Cautelarmente pediu o seguinte, que o porte fosse estendido a todas as cidades e que fosse full para todas elas. E que fosse full, em serviço fora dele, para todas elas. Cautelarmente, o Alexandre de Moraes, monocraticamente, disse, ok, concordo. Então, por hora, esses incisos estão suspensos, valendo a decisão. Pode colocar na tela. Deixa eu ver se eu coloquei a decisão aí. Coloquei aqui o parágrafo 7º que trata da região metropolitana, tá? Tá aí. Liminar autoriza porte de arma para todas as guardas municipais. Todas as guardas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade ADI 5948 para autorizar suspender os efeitos do trecho da Lei 10.826, de 2003, do Estatuto, né, que proíbe o porte de arma para integrantes das guardas municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes. Então suspendeu, porque meio que proíbe ali, né? E 50 mil habitantes, e permite o porte nos municípios que têm entre 50 e 500, apenas quando em serviço. Com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade. O relator disse que é preciso conceder idêntica possibilidade de porte de arma a todos os integrantes das guardas municipais, em face da efetiva participação na segurança pública e na existência de similitude nos índices de mortes violentas nos diversos municípios. Ou seja, conforme liminar do Supremo, porte full para todas as guardas municipais, tá? Conforme liminar do Supremo. Professor, em relação às guardas, você diferenciou. A lei dizia que umas tinham porte full e outras diziam que, né? A lei fala, essas guardas têm, essas não têm porte full. E os demais?
quais são aqueles que têm porte full e quais que não têm? Calma, iremos chegar lá. Tá? Irei falar, olha, esses órgãos têm porte full, esses não. Esse é porte somente em serviço ou atividade. Tudo bem? Fique tranquilo. Vou chegar um momento que eu vou falar, até aqui todo mundo tem porte full. A partir daqui não tem mais. Ok? Para ficar melhor o entendimento. Na tela. Vamos lá. Então, ultrapassada aí nossos guardas municipais, vamos ao próximo. Agentes operacionais da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o famoso GSI. Quem trabalha no GSI. Então, ABIN e GSI. ABIN e GSI tem porte de arma também. Já te adiantando, tá? Armas da ABIN e do GSI vão para o Sigma. ABIN e GSI vão para o Sigma. ABIN, GSI, PM e Força Armada. Tá? ABIN, GSI, PM e Forças Armadas. Armas vão para o Sigma. E bombeiro militar também, né? Forças Armadas, PM que é reserva, bombeiro que é reserva, ABIN e GSI. Tá? O porte aí, ó, a arma vai para o Sigma. Em relação a instituições, os demais é Sinarme. Próximo. E o inciso 6 eu falo com muito carinho do inciso 6. Eu adoro o inciso 6. Eu adoro esse inciso 6 aí. Os integrantes dos órgãos policiais. Opa! Lá em 2003, a lei falou o seguinte, ó, os integrantes dos órgãos policiais referidos nos artigos 51, inciso 4 e 52, inciso 13 da Constituição Federal. 51, inciso 4, Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. 52, inciso 13, Polícia Legislativa do Senado Federal. O integrante tem porte de arma. Mas muita gente me pergunta, professor, a PLF, a Polícia Legislativa Federal, seja do Senado ou da Câmara, é polícia mesmo? Está na lei. Órgãos policiais, é polícia. O nome é polícia. É policial. Tem porte de arma? Tem. Artigo 6º, inciso 6º da Lei 10.826 de 2003. Já adiantando o tema. Não, eu sei que não é o momento, mas já vou adiantar. O porte é full? É full. É em serviço e fora de serviço. Tudo bem? Combinei contigo que eu falarei o momento até onde o porte é full, mas como é o meu cargo, eu sou policial legislativo do Senado Federal. Então, não vou deixar passar aqui de vender o meu peixe, né? Policial é polícia e temos o porte full, porte em serviço e fora dele. E a arma utilizada tanto a arma institucional, né, que é institucional, mas é acautelada com a gente. A arma utilizada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal é Glock, tá? É Glock, armamento Glock, tanto na Câmara quanto no Senado. Diferencia ali, às vezes, o tipo, né? No Senado é G23, na Câmara tem acho que G19, é um pouco diferente. Senado eu sei, né? Porque sou do Senado. Na tela. Vamos lá. Ok? Tranquilo? Então, polícias, aqui são as PLFs, tá? As famosas PLFs. Então, se você ouviu o termo PLF, já saiba, é Polícia Legislativa Federal. PF, Polícia Federal. PC, Polícia Papa Charlie, né? Polícia Civil, Papa Mike, PM, PM. PRF, Polícia Rodoviária Federal. PLF, Polícia Legislativa Federal. Tá? PLF aí é Polícia Legislativa Federal. Próximo, inciso 7. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, agentes penitenciários. Tá? Agentes penitenciários. E os integrantes das escoltas de presos. E as guardas portuárias. E guardas portuárias. Estou cortando aqui para você, ó. Agente penitenciário de guarda portuária. Levando em consideração a liminar do Alexandre de Moraes, eu posso dizer o seguinte hoje. Incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 metade. Até a metade do inciso 7, todos os integrantes e instituições aí tratados, todos os integrantes,
têm o porte de arma full. Todos eles têm porte de arma full, em serviço e fora de serviço. Ok? Até o inciso 7, metade, primeira parte, o porte é em serviço ou fora de serviço. Previsão, artigo 6º, parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala do porte fora de serviço. E também o parágrafo 1º A, B, C, que trata do porte fora de serviço do agente penitenciário. Eu fui agente penitenciário por um bom tempo, mais de 4 anos. Na época que eu era agente penitenciário, o porte não era full, era só em serviço. Na época conseguimos uma aprovação. Quando eu saí, aí conseguiu a aprovação. Conseguiu-se o porte full em 2014. Em 2014 eu virei delegado de polícia, depois virei policial legislativo. E aí os agentes penitenciários conseguiram o porte full. Na época, lembro-me bem que teve um quebra-quebra, quebraram o Congresso Nacional, quebraram a entrada lá do Congresso Nacional, uma briga danada, conseguiram a aprovação de uma lei. Na época, a presidente Dilma vetou a lei todinha e mandou um outro projeto de lei para o Congresso. E aí depois foi aprovado e sancionado o porte full dos agentes penitenciários. Ok? Então vamos lá. Inciso 1º, Forças Armadas. O porte é full, em serviço e fora dele. Inciso 2º, órgãos de segurança pública e a Força Nacional de Segurança Pública. Órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, PM Bombeiro. Porte em serviço e fora de serviço. Incisos 3 e 4, conforme entendimento do Supremo, liminarmente, do ministro Alexandre de Moraes, Guarda Municipal tem porte full. Se levar em consideração a letra da lei, o porte full será tão somente para a Guarda Municipal de municípios com acima de 500 mil habitantes ou capital do estado. Né? Mas, levando em consideração a liminar do Supremo, porte full para todo mundo. Perfeito? Incisos 3 e 4. Inciso 5º, integrante da ABIN e do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O GSI é aquele que faz ali a segurança de dignitários do presidente, trata da segurança do presidente. Inclusive, tivemos uma situação interessante que o GSI ele faz a segurança do presidente e dos parentes do presidente. Então, esposa, filhos também. Acontece que o presidente tinha lá um filho senador e outro filho deputado. Por causa de um conflito de interesses por ser senador e o pessoal do GSI do Executivo, o pessoal do GSI fazendo a segurança de um senador ou um deputado que é do Legislativo, teria acesso a informações do Legislativo. E aí, essa segurança de dignitários do senador e do deputado foram repassadas para as polícias legislativas. Essas seguranças foram repassadas para as polícias legislativas mediante aí um convênio com o GSI. Ok? Inciso 6. Inciso 7. Agente penitenciário, escolta de preso, né? O agente penitenciário que faz. Agente penitenciário e guarda portuário. Agente penitenciário, o porte é full. Agente penitenciário, o porte é full. Guarda portuário. O guarda portuário também é interessante porque também foi aprovado o porte full dele. Foi aprovado, revogado, aprovado de novo, só que foi vetado. Foi vetado o porte full do guarda portuário. Ou seja, só ficou com o porte full o agente penitenciário, guarda portuário não. E aqui vai a dica. Do guarda portuário para frente, inciso 8, 9, 10 e 11, o porte não é full. Aí é somente em serviço ou na atividade. Do guarda portuário para frente, o porte não é full. É somente em serviço ou na atividade desportiva e por aí vai. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Então, na tela. Então, vimos aí que guarda portuário não tem o porte full, tá? Guarda portuário não tem o porte full. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Inciso 8. Coloquei aqui o parágrafo 1º-B, que dá o porte full para os agentes penitenciários. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo que fora de serviço. Tá? Mesmo que fora de serviço. Desde que dedicação exclusiva, formação funcional, que é os requisitos básicos, né?
e subordinado à fiscalização de controle, mesmo fora de serviço, ok? Um comentário que alguns fazem, eu não acho tão relevante, mas é o seguinte, se você olhar, o parágrafo 1º-B só fala guardas prisionais, agentes e guardas prisionais. Agentes e guardas prisionais. Quando você olha um inciso, ele fala integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, integrantes das escoltas de preso e guardas portuários. Ou seja, deixou de fora os integrantes das escoltas de preso, né? Só fala dos agentes e guardas prisionais. Só que quem faz a escolta do preso é o agente penitenciário, que em âmbito federal é chamado de agente federal de execução penal. Agente federal de execução penal. Antigamente era agente penitenciário federal, na época que eu fiz parte. Ok? Mas quem faz a escolta é o agente penitenciário. Então, não muda muito, né? Só o guarda portuário que ficou de fora ali. Tá ok? Vamos adiante. Então, do guarda portuário em diante, lembrando da situação do guarda municipal, né? Do guarda portuário em diante, porte somente... o parágrafo C, parágrafo 1º-C que foi vetado era do guarda portuário, foi vetado. Inciso 8º. As empresas de segurança privada e de transporte de valores. As empresas de segurança privada e de transporte de valores. Primeiro ponto interessante aqui. Quem tem o porte? Quem tem o porte? Olha só, veja comigo. Inciso 7. Quem tem o porte aí? Integrantes do quadro efetivo. A integrante é o agente lá. Inciso 6. Os integrantes dos órgãos policiais. Inciso 5º. Os agentes operacionais. É o agente que tem o porte. E por aí vai. Quando chega no inciso 8º, olha o que fala o inciso. As empresas de segurança privada. O porte não é do vigilante. Engraçado isso, na verdade, é engraçado. O porte é da empresa. É a empresa de segurança privada que tira o porte. Ok? O porte é da empresa de segurança privada. Ok? Ponto interessante. Professor, então como é que fica a situação do vigilante? O porte é da empresa. Lembrando que eu falei, daqui para frente só em serviço. Logo, o vigilante também vai entrar nessa regra. Empresa de segurança privada de transporte de valores. Então, na empresa de segurança privada de transporte de valores, o vigilante vai trabalhar e lá ele recebe o armamento. Somente para o serviço. Somente para aquele trabalho. Inclusive, em alguns locais, a arma é vinculada a um local lá, um local do serviço. Quando é escolta, né? Escolta é porque é segurança privada e transporte de valores. Quando for transporte de valores, a arma fica vinculada ali normalmente, ou fica na instituição, né, na empresa, ou fica vinculada ao carro forte que faz o transporte de valores. Tudo bem? Porque o porte não, é como se o agente só utilizasse ali durante o serviço, mas o porte é da empresa. E já aprenda, essa mesma regra foi copiada quando da inclusão do inciso 11. O inciso 11 foi incluído em 2012, que trata do segurança do judiciário e do Ministério Público. Tem o segurança do STF, segurança do STJ. Copiaram a mesma regra. Infelizmente, né, não deu para entender. Qual regra? O porte é do tribunal. Tribunal do Poder Judiciário e Ministério Público. O porte é do tribunal e aí o segurança utiliza por estar lá. Inclusive, a própria lei fala que somente 50% do efetivo vai poder utilizar armamento. Então não é todo mundo não. Não é todo mundo não. Somente um percentual do efetivo poderá utilizar armamento. Engraçado, né? Sim, no vigilante armado você até entende um pouco, porque o vigilante ele é rotativo, o cara manda embora, vem outro, tem que fazer o curso de vigilante, é só um percentual utiliza, ok. Mas no Tribunal do Poder Judiciário, o cara que é segurança do Supremo, segurança do STJ, segurança de tribunais, é um concursado. O cara é um concursado. Inclusive, normalmente tem os encontros Encontro Nacional de Segurança do Judiciário, que é feito pela AGEPOL-JUS, e normalmente eu sou convidado para palestrar. E eu falo esse ponto, falo, cara,
Vocês são concursados. Já estão virando polícias judiciais. O CNJ já entendeu pela admissibilidade da polícia judicial. Não vou entrar aqui no mérito da polícia judicial, não, tá? Não vou comentar sobre isso. Mas estão se falando em polícia judicial. Alguns dizem que é uma polícia administrativa. Mas estão colocando esse nome já. Mas o porte é do tribunal. Para mim, foi uma colocação muito mal feita do legislador lá em 2012. Tá? Muito mal feita mesmo. Essa mesma regra foi copiada no inciso 11, quando trata do tribunal. O inciso 11 também trouxe a regra. Não, somente alguns podem utilizar no armamento, não todos. Imagina que o agente de segurança do judiciário, ele também lida com o preso, porque o preso vai lá, né, numa audiência, ou às vezes até o solto, um cara criminoso solto vai lá numa audiência, no interrogatório, e aí quem faz a segurança do juiz ali? É o agente de segurança do judiciário. É ele que faz a segurança. E às vezes nem armado tá. Vamos adiante, vamos lá. Deixar as críticas para depois. É bom que na crítica você aprende, né? Você não esquece mais. Eu trouxe aqui o artigo relacionado à segurança privada. Ó. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso, armazenagem, tal. Então ela é só utilizada somente em serviço. E o porte fica expedido pela Polícia Federal em nome da empresa. Lembrando que o diretor, o proprietário é o responsável por empresa. Se houver um extravio, uma perda, e ele não comunicar à Polícia Federal e registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil em 24 horas do fato, é crime de omissão, a doutrina chama de omissão de comunicação. Artigo 13, parágrafo único, que é uma espécie lá de omissão de cautela, né? O 13 é omissão de cautela, está no parágrafo único, é uma conduta equiparada à omissão de cautela. Então, conduta equiparada à omissão de cautela. Na tela, vamos lá. Tá aí o nosso parágrafo primeiro que fala disso, né? O proprietário, o diretor responsável da empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no 13, parágrafo único, que é a omissão de cautela, omissão de comunicação, se deixar de registrar a ocorrência policial, BO, na Polícia Civil, e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio. Nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Isso aqui cai em prova. 24 horas do fato e não do conhecimento. 24 horas do fato e não do conhecimento. As empresas de segurança e transporte de valores deverão apresentar a documentação comprobatória, tal, nada demais. Tá aí, ó. A listagem dos empregados das empresas a ser referidas nesse artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarme. Apesar de a lei falar semestralmente, os decretos falam trimestralmente. Se for uma questão conforme a lei, né? A lei fala semestralmente. Essa mesma regra aqui, mais ou menos a mesma regra, foi também para o inciso 11, tá bom? Próximo inciso. Inciso 9. Os CACs. Quem registra o CAC é o Exército, tá? Não vai para a Polícia Federal, não. O CAC vai para o Exército. Integrantes das entidades de desporto legalmente constituída, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma de regulamento desta lei, observando-se no que couber legislação ambiental. Cai muito em prova, observando-se no que couber legislação aeronáutica, legislação não sei o quê, é legislação ambiental. Tá? Legislação ambiental. Verificando-se legislação de tiro, não, legislação ambiental. Ok? O que é o CAC? O CAC, a pessoa para virar um CAC, ela tira um chamado CR, que é um certificado de registro, para ela virar CAC. Esse CR é retirado no Exército para colecionador, atirador e caçador, que é o CAC. É o Exército que dá o CAC. O Exército vai na tua casa para verificar se você tem um cofre, e aí você pode comprar mais armas até do que policial. Tá? Só que o CAC, ele só pode utilizar o armamento na sua atividade. Tá? Só na atividade dele. Atividade de coleção, atividade de atirador, só quando ele for no stand treinar ou participar de instruções de tiro. E aí ele precisa de guia de tráfico para levar a arma para lá. Já até comentei contigo que ao levar a arma, precisa da guia de tráfico. E também, neste caminhar, ele tem direito a levar uma arma
portar uma arma municiada, que antigamente não tinha. O Exército autorizou aí o porte de uma arma municiada. Então o CAC vai para Sigma, né? A arma do CAC vai para Sigma, é Exército, tá bom? É Exército, não é Polícia Federal, isso cai em prova. CAC vai para Sigma, é Exército que autoriza. E o porte dele é só para atividade dele. Antigamente ele teria que levar todas as armas acondicionadas com munição separada. Agora a regra continua, mas uma arma pode ser municiada. Tudo bem? O próximo inciso você verá no próximo bloco comigo. Tchau, tchau.